Montei as apostas para essa quinta-feira, dia 8 de maio, e vou trazer aqui nesse vídeo. Vamos lá então, separei aqui as linhas, queria destacar o seguinte, na minha visão os dois melhores jogos do dia é Atlético Nacional e Inter e Fiorentina e Betis. Eu já trouxe a análise de todas as linhas desses dois jogos aqui no canal, foi postado ontem à noite, para quem quiser, é o último vídeo postado, só conferir, tá bom? Queria destacar o seguinte também, eu criei alguns critérios a mais, então, por exemplo, eu estou montando através das linhas que eu gosto de odd 2 e também estou montando através das linhas que eu gosto de odd 1.5, e aí a variação é a variação da variação também. Eu tô pensando se futuramente eu monto uma a mais com odd 1.1 e odd 1.2. Logicamente, as linhas iniciais vão ser baixas, mas as variações, as odds vão crescendo em coisas que eu acho que podem bater. Tá bom? Eu vou analisar sempre essas linhas para sempre buscar aperfeiçoar aqui as apostas, tá bom? Então aqui a gente vai encontrar linhas de odd 1.5 também, daqui a pouco eu vou passar por elas. Beleza? Só antes de tudo, o aviso para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Diariamente está saindo as apostas pro dia e na noite anterior dos jogos do dia, então, por exemplo, para os jogos dessa quinta-feira, na quarta de noite eu já trago a análise dos dois melhores jogos, tá bom? Então, por isso a importância de você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube sempre te mandar esses vídeos novos. Então vamos lá, o primeiro cenário aqui é de time que tenha alguma estatística a mais no cenário de odd 2. Então eu peguei aqui para o Bodo ter mais chutes a gol que o Tottenham. O Bodo vai jogar em casa na Noruega, sempre uma pressão absurda lá e perdeu por 3-1. O estádio vai estar lotado, esse talvez seja o maior momento da história do Bodo e vai ser uma pressão absurda contra um Tottenham que é muito inseguro. Eu não duvido nada do Bodo meter uma goleada e conseguir reverter esse placar. O Bilbao ter mais chutes a gol. Os três cenários é de chute a gol, não é muito uma linha que eu gosto, eu preferiria muito mais linha de finalização. E tanto no Bodo, tanto na Fiorentina, de escanteio eu também acharia bacana. Só que só tinha nesse cenário dessas odds questão de chute a gol. Tá? Então o Bilbao mais chutes a gol que o United, eu sei que é em Old Trafford, só que foi 3-0 o United na ida. O Bilbao, se quiser sonhar um pouquinho, vai ter que ter mais chutes a gol. E a Fiorentina perdeu a ida, vai jogar a volta em casa também, pagando odd 2 para ter mais chutes a gol, gostei. Tem uma odd 10 mais ou menos. Lembrando que eu tenho o critério de no máximo 3 linhas por aposta. E eu também não vou mais usar linhas simples, tá bom? Eu percebi que não vem tendo bons resultados, então vai ser só nesses cenários de múltiplas. Então, naturalmente, as odds vão ser altas. A tendência é que eu erre a maioria, mas por serem odds altas, acertando duas ou três no dia, já tá ótimo, tá bom? Pelo menos é dessa forma que eu tô analisando. Linhas de resultado que pagam odd 2, eu peguei aqui a Fiorentina contra o Betis, perdeu a ida, vai jogar em casa na Itália. E o Bodo, jogando na Noruega contra o Tottenham, precisa ver ter uma margem de 2 gols, tá bom? No Bodo eu iria tranquilamente de novo. A minha questão é a Fiorentina, porque o Betis é um time bom também. Tem que ver até que ponto a Fiorentina vai conseguir reverter esse placar. Isso daí deu mod 6 mais ou menos. Aí a variação é o handicap menos 1,5 para cada um deles, vencer por 2 gols. A Fiorentina eu acho difícil, que nem eu falei, eu não tenho convicção nem de que vá vencer. Quem dirá por 2 gols, né? Mas era a variação. Do Bodo eu achei uma boa linha porque precisa reverter justamente 2 gols. Por incrível que pareça, eu tô confiando mais no Bodo do que na Fiorentina. Tá bom? Hoje o Betis passa mais segurança que o Tottenham, inclusive. Esse daí é uma odd 20, mais ou menos, beleza? Aí a gente vai pro cenário de odds 1.5, na linha de apenas uma coisa. Eu peguei um gol do Barcelona de Guayaquil contra o River e um gol do Del Valle contra o Universitário. O Barcelona vai jogar em casa no Equador, é sempre muito forte lá. Por mais que o River seja forte, é verdade. O Barcelona jogando lá em casa, um golzinho pagar 1,50 eu gostei. E o Del Valle também é um time que tem um futebol mais vistoso, é melhor que o Universitário. Por mais que o Universitário jogando lá no Peru seja forte e tenha um bom sistema defensivo. Mas, das linhas do dia, eu gostei dessa. Tinha a linha de mais de um gol asiático no primeiro tempo para Bodo e Tottenham. Só que como eu já tinha pegado a vitória do Bodo, optei por não repetir essas linhas. E também, eu acho que eu vou deixar de lado linhas de mais de um gol asiático no primeiro tempo, porque a variação é ambas marcam. Ambas marcam, eu dependo das duas equipes para acontecer. Ambas marcam no primeiro tempo. E inclusive eu tô deixando de lado todas as linhas que envolvem primeiro tempo,
primeiro quarto na NBA, pegando em cenário de jogo todo mesmo, tá bom? Aí a variação é 2 gols de cada um, deu uma odd de 14 mais ou menos. E a variação da variação, praticamente impossível, 3 gols de cada, dá uma odd acima de 140, tá bom? Ahn, Aí as linhas de empate, e aí linha de empate se sobressai tanto de odd 1.5, tanto de odd 2. Eu separei na planilha falando que são linhas de odds maiores, tá? Nesse quesito. E aí eu separei San José e Fluminense. O Fluminense deve ir com um time misto, como eu já tinha feito contra a União Espanhola. E o San José joga na altitude, é verdade. Se fosse para eu ir na vitória de alguém, eu iria na vitória do San José, pelo Fluminense ir com um time misto. Só que o San José também não vive boa fase, então foi um empate. E Necaxa e Tigres, o Tigres não vem vivendo uma grande fase. Hoje não é a melhor equipe do México, como as, por um bom tempo o Tigres foi disparado a melhor equipe do México, não é mais. Eu acho que dá para dizer que é o Monterrey, o Pachuca, o Cruz Azul, o América, são equipes que estão melhores que o Tigres, por exemplo. E é fora de casa contra o Necaxa, que é um bom mandante. Ele deu uma odd de 11, mais ou menos. Tá bom? Aí eu não peguei marcador de gol num cenário de odd 2 nem de odd 1.5. De odd 1.5, né? Beirando ali 1.5 seria o gol do Nicholas Jackson contra o Djurgården, paga 1,80 mais ou menos. E de acima de odd 2 seria o Allan Kardec contra a Chapecoense, paga mais ou menos 2,60. Só que eu também tô com o critério de se eu só encontrar uma coisa no cenário da linha e da- do cenário escolhido, eu não vou usar, tá? Mas quem quiser poderia duplar o Allan Kardec e o Nicholas Jackson. São os principais marcadores de gol do dia, na minha visão. Aí a gente vai pra NBA. Linha simples teria uma bola de 3 do Kuminga. Só que, como eu falei, eu não achei nada pra duplar. Então eu passei por ela. Fui direto pra linha de pontos, pagando pelo menos odd 2. Aí é 15 pontos na Switch, 10 do Kuminga. Deu mod 6,50. A variação, 15 do Kuminga, 20 do Nasrid. É o mod 31. A variação da variação é 20 do Kuminga, 25 do Nasrid. É o mod 66. O Curry não vai jogar, e é por isso que eu gostei da linha do Kuminga. Tá? Aí de assistências, eu tô em 3 assistências Buddy Hield e 3 do Gary Payton. Que nem eu falei, o Curry não vai jogar. Mod 5,25. A variação é o mod 51, com 5 assistências de cada. E a variação da variação quase impossível, 7 assistências de cada, é o mod 121. Rebotes eu não peguei nenhuma linha, tá? E aí agora a gente vai para as linhas de odd 1.5. Tá? Então é uma assistência do Moses Moody, uma bola de 3 do Gary Payton, uma bola de 3 do Nickeil Alexander Walker. Aí a variação é 2 de 3 do Alexander Walker e 2 do Gary Payton. Não tem como pegar duas assistências do Moses Moody. E a variação da variação: 3 de 3 do Gary Payton e do Nickeil Alexander Walker. E aí dá pra usar 3 assistências do Moses Moody. É o mod 181. Depois, as linhas de pontos em odd 1.5, né? Então é 10 pontos do Draymond Green, 10 pontos de Vincenzo e 15 pontos do Buddy Hield. O Draymond Green fez quase 20 pontos no jogo 1, mesmo com o Curry jogando os minutos iniciais. Sem ele, a pontuação deve ficar semelhante, pelo menos é o que eu espero. O Di Vincenzo enfrenta o seu ex-clube, né? Ele era do Warriors um tempinho atrás e tem a bola de 3, então ele tem esse repertório a mais. E o Buddy Hield vem de alguns jogos espetaculares e sem o Curry ele vai ser talvez um dos principais arremessadores do Warriors e ele tá com muita moral, né? Então, tendo o Curry e o Jimmy Butler, esses são talvez as duas referências pro jogo do Warriors. O Podziemski e o Draymond Green também vão ser importantíssimos. E o Kuminga eu acho que vai chamar responsabilidade. Sem o Curry, o Kuminga eu acho que vai arremessar bastante, tá bom? Enfim. Odd 5 isso daí. Aí a variação é mod 36, com 20 do Buddy Hield, 15 do DiVincenzo e do Draymond Green. E a variação da variação é mod 226, com 25 do Buddy Hield, 20 do DiVincenzo e 20 do Draymond Green. E aí de assistências eu separei aqui 5 do Draymond Green, 5 do Anthony Edwards. Aí a variação é 7 de cada, odd 10. E a variação da variação é 10 de cada, odd 121. Então tem assistências e rebotes, meu limite aqui na linha simples vai ser de 5, tá? Porque se eu pegar 7, na variação da variação já vai estar em 13. Tanto assistências e rebotes, e aí passa dos 10, que aí eu acho que já não vale a pena. Então, em linha simples assim, na linha inicial, independente se for um odd 1.5 ou odd 2, o meu limite ele vai ser 5, tanto assistências ou rebotes. E de pontos também o limite vai ser odd 20, né? Porque aí na variação da variação vai chegar em 30, não vai passar disso, tá bom? Então são essas as linhas para hoje. Vamos aí para a reta final do vídeo. Bom, deu para trazer todas as linhas de hoje então. Agora com esse cenário de odds 1.5 também.
E eu vou analisar, para hoje não, mas talvez para amanhã, cenário de odd 1.1 ou 1.2. É, do plano com duas ou três coisas, deve beirar ali odd 1.5 se for duas coisas, e beirar ali mod 2 se for três coisas, e aí na variação e na variação da variação essas odds iriam aumentando. Quando eu vou analisar isso, vou deixar para ver isso para os jogos de amanhã. Para as de hoje já estão montadas todas essas linhas que eu trouxe aqui no vídeo, tá? Que nem eu comentei ontem aqui no canal. Eu não sou perfeito, vai ter dias que vão ter desempenho ruim, desempenhos ruins, né? E o que eu faço? Eu busco entender onde eu estou errando para buscar melhorar essas linhas. Então, eu vi que as linhas simples não estavam boas, eu não vou mais usar. Eu vi que dava para utilizar as linhas de ódio 1.5, a gente vai tentar também. E por aí vai, eu vou sempre adaptando para buscar ter o melhor resultado, o melhor desempenho. Às vezes, pode não bater as apostas, mas se eu tiver a consciência de que as linhas eram boas, eu já estou satisfeito, tá bom? É mais ou menos isso. E de novo, para amanhã eu já vou analisar critério de ódio 1.1 e ódio 1.2. Eu vou ver. Odd 1.1 não, né? Mas odd 1.2 eu acho que dá pra eu dar uma olhada. Do plano com duas, três coisas já daria mod decente. E aí a variação da variação dela já daria uma mod bacana também. Enfim, eu vou analisar isso depois pra amanhã e talvez eu já traga amanhã com esse cenário. Se eu não gostar, eu não uso e a gente mantém esse critério de odd 2 e odd 1.5. Tá bom? E é isso. Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!